Em seus deslocamentos para o trabalho, para os estudos, para as compras, que meios de transporte você utilizava? Será que dá para imaginar aquele trem, aquele ônibus, o BRT lotado que você utilizava antes da pandemia? Que políticas públicas podem ser pensadas para melhorar a questão dos transportes de massa no novo normal? Que meio de transporte está emergindo como a grande solução para os momentos pós-pandemia? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para pensarmos juntos sobre os meios de transporte nesse mundo no novo normal. Ainda dá tempo de você participar da promoção do livro Cultura Negra. Tá passando aqui em cima o card. Clique ali e você vai ver todas as orientações para participar dessa promoção e como você pode fazer para ter mais chances de ganhar. O sorteio vai ser no dia 11 de julho. Se inscreva, compartilhe e participe da nossa promoção do livro Cultura Negra. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está vivendo uma certa neurose, digamos assim, por conta de várias leis, ora do governo federal, ora do governo estadual, ora do governo municipal. Parece que ninguém se entende. Quando um poder diz que vai liberar tudo, o outro vem e embarga. E nessa incerteza de quando vamos retomar a normalidade, já estamos vivendo esse momento de uma angústia para o que virá por aí. E uma dessas angústias é pensar como é que a gente vai voltar a utilizar os transportes de massa como são oferecidos nas grandes cidades brasileiras. A obrigatoriedade da máscara já está aí. Isso já vai fazer toda a diferença. Algumas leis dizem que os ônibus só poderão sair com passageiros sentados. Nos primeiros dias, que teoricamente flexibilizaram as regras, a gente viu que não é bem assim. Ônibus saíram abarrotados, lotados, como normalmente acontecia no pré-pandemia. Pensando em termos de transportes no Brasil, é inegável a gente reconhecer que a partir dos anos JK, 56 a 60, e a partir daí, a opção que o Brasil fez foi pelas rodovias, pelo automóvel. A instalação de indústrias automobilísticas ligadas às multinacionais do Brasil, com as suas montadoras aqui no país, alavancaram a questão da produção de automóveis e também a abertura de rodovias. A própria transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, com a ideia da interiorização da capital, acabou também favorecendo a construção de estradas, ligar o Brasil pelas rodovias. Assim, os carros passaram a ser os principais meios de transporte, junto aos ônibus, para transportar as pessoas pelas cidades e também por todo o Brasil. Junto a isso, a força da propaganda fez com que cada brasileiro desejasse o seu carro próprio. Mais do que a casa própria, ter um carro era símbolo de ser emancipado, ser um cidadão integrado ao crescimento da nação. As propagandas, e isso até hoje, se você vê sobretudo um canal de esportes, por exemplo, entre as 5 propagandas que passam, 3 são de carro. Um período que eu fiquei sem carro, uns 2 ou 3 anos, me dava angústia, porque toda hora ficava martelando que eu tinha que ter um carro. As propagandas criam em nós desejos, necessidades que muitas vezes nós nem temos. Mas, para fazer parte da sociedade de consumo e ser considerado um cidadão de primeira classe, é importante ter um carro, assim diz a propaganda, e a gente procura seguir ou não. Pensando nessa variedade de meios de transporte que nós temos à nossa disposição, cada um nos inspira bons sentimentos ou dificuldades. Penso, por exemplo, em relação aos táxis. Os táxis são eficientes, um abraço a todos os taxistas. Mas, sinceramente, eu nunca consegui relaxar num táxi. Sempre na expectativa se o motorista estava me levando pelo caminho certo e aquele bendito taxímetro que não parava momento nenhum de aceleradamente aumentar o preço da corrida. Sinceramente, eu nunca tive muita saúde para os táxis.
sempre preferi a questão dos ônibus, mas os ônibus também têm as suas histórias. No Rio de Janeiro é obrigatório a utilização do ar-condicionado em todos os ônibus. Só que aqui parece que tem uma coisa. Quando começa a ficar mais frio, chuvoso, os motoristas parece que de maldade jogam o ar-condicionado a toda. A gente fica congelando. E alguns dias de calor, coragem. Muitos dos vidros não abrem por conta da utilização do ar. Então é calor na certa. Calor ou frio demais. E aí a gente vai se adaptando. Quando a gente consegue viajar completamente sentado. Abrindo uma janela aqui, vou partilhar com vocês, durante 3 ou 4 anos, eu que moro no Meier, trabalhando na Barra, utilizava um ônibus que ficou famoso. 693. Um ônibus raro, mas que quando passava ele enchia tanto e toda a população do Meier parecia caber dentro daquele ônibus em direção à Barra da Tijuca. O ônibus ficou famoso porque os passageiros começaram a fazer amizade para não perder o horário do ônibus e começaram a criar grupos de WhatsApp que avisavam em que ponto o ônibus estava, se estava cheio, mais ou menos, se a pessoa tinha que se apressar para não perder no determinado ponto. Esse grupo virou um grupo de amigos que marcavam também saídas, geraram namoros e até, acho que, casamento. Isso criou a atenção e despertou a curiosidade da imprensa. Jornais do Rio, de São Paulo, emissoras de TV fizeram reportagens. Numa dessas reportagens eu acompanhei como um dos passageiros ali do veículo. Naquele dia nem estava tão cheio. A questão é que quando ele partia, sobretudo entre 6 e 7 da manhã, era preciso ter muita coragem. E, sobretudo, segurar firme e rezar. Eu sempre rezei muito viajando assim nos ônibus de manhã e até me lembrei de uma piada que um padre contou uma vez, que os motoristas de ônibus precederão até mesmo os sacerdotes lá nos céus. Sabe por quê? Porque eles muitas vezes nos fazem rezar sem parar. E o 693 era incrível, sobretudo quando ele vai saindo do Meier e vai entrar na linha amarela, ele fazia uma curva que é praticamente 180 graus. Não tinha quem não rezasse naquele momento, mas conseguíamos suportar. Agora, experiências antropológicas, tive andando de trem, metrô ou BRT. De certa forma, são veículos que se parecem, né? O trem eu usava menos, sempre usei menos, mas me chamava a atenção que de 10 anos para cá melhoraram os vagões, ficaram mais modernos, mais limpos, parecidos mais com o metrô. Mas uma cultura me chama muito a atenção. É que de 10 em 10 segundos ou menos passa um vendedor vendendo das coisas mais improváveis. Ali tem doces, tem chocolates, tem biscoitos, tem linha, agulha, caneta, enfim, uma variedade de produtos numa espécie de delivery ambulante nos vagões do trem. Agora, experiência antropológica radical, quase selvagem, é andar de BRT e metrô, sobretudo nos horários de pico ou os horários do rush. Já passei algumas vezes por essa situação. Algumas ocasiões tinha que sair da Barra, do campus da Barra, lá da Veiga de Almeida, para o campus da Tijuca. E achava melhor fazer desse jeito, usar o BRT primeiro e depois o metrô. Na hora de ir, bacana, né? No início da tarde era fácil, o problema era a hora da volta. O metrô já era tenso. Algumas vezes que eu já peguei o metrô foram experiências muito estressantes, porque primeiro você é empurrado para entrar no vagão e não tem como se mexer. Às vezes você não consegue nem segurar no bastão e aí relaxa. E na hora de sair, você já tem que começar a negociar 2 estações antes, avisando, olha, eu vou sair na próxima. E já ir negociando. E depois você se arma com a sua mochila, sempre de frente. Quem anda de BRT e metrô sabe, lugar da mochila é na frente. Porque tal qual um escudo e um guerreiro ou um jogador de futebol americano, você tem que desbravar a massa e sair abrindo espaço. Você tem que passar e vai passar antes que a porta automaticamente feche. Então é uma experiência
incrível, que ela é maior ainda no BRT, porque no BRT você tenta ficar estrategicamente perto da porta, mas todo mundo estrategicamente também quer ficar perto da porta, então isso acaba já te empurrando, e você, quando vê, já está no meio do vagão, distante das duas portas. Como fazer para sair? É uma loucura. E quando chega, abre a porta, as pessoas que estão na estação, elas querem entrar e você quer sair. Você tentando sair, elas tentando e te empurrando para voltar, você saindo, e ainda fica aquela voz, portas fechando. Olha que loucura. É uma experiência que você sai completamente suado, cansado, estressado, e reflete um pouco como nós somos tratados nos transportes de massa. Como massa de pão, amassados, sem nenhum respeito à nossa condição de cidadãos que pagamos impostos e que procuramos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, com a nossa ação do dia a dia, contribuir para a melhoria desse país. Respeito nenhum, mas a gente continua com a mochila na frente, seguindo adiante. Por um bom tempo também usava barca quando morava em Niterói e trabalhava no Rio, ou vice-versa. É um bom meio de transporte, simpático, mas se você tiver pressa, você vem de aerobarco, que é mais caro e mais dinâmico. Atualmente também temos a possibilidade de utilizar os aplicativos que nos deslocam por aí. É uma forma alternativa que nos ajuda nos deslocamentos. Tem um pouco a ver com essa ideia de modernidade, não ter a posse do carro, da casa. E os aplicativos, no caso dos veículos, dão essa sensação, né? Você economiza de um lado, você não precisa pagar estacionamento ou se preocupar aonde vai estacionar. Ao mesmo tempo, utilizando sempre e para viagens mais longas, fica caro. E como você geralmente paga no cartão de crédito, quando chega a fatura, ai meu Deus do céu. Uma cidade que tem um projeto interessante já há décadas para a questão dos transportes é Curitiba. Tive a oportunidade de conhecer e vi como funcionava a questão das integrações. Outras ideias foram surgindo, como no próprio Rio, a questão do bilhete único, que te permite, no intervalo de 2 a 3 horas, pegar mais de uma condução dentro da cidade. São formas que nos ajudam a nos locomover com mais rapidez. Agora, outras possibilidades têm aparecido também, a questão dos skates ou dos patinetes, que começaram a surgir aí como uma possibilidade de transporte. Muito exótico ainda, meio tratado como uma brincadeira de criança, mas quem sabe, para curtas distâncias, talvez uma opção. Ainda perigosa, porque não tem regulamentação. Se as pessoas não respeitam os motociclistas, os ciclistas, que dirá os... como é que a gente chama quem usa patinete? Sobre os motociclistas e as motos, bem, falarei num próximo programa, quando estiver analisando a questão do delivery. Nesse momento, quando os países europeus já começam a flexibilizar o seu retorno à normalidade, estamos vendo surgir aí como uma protagonista nesse processo as bicicletas. A questão da expansão das ciclovias nas cidades da França, da Itália, o suporte do governo para subsidiar quem optar pelas bicicletas, para comprar bicicletas, o aumento enorme de lojas que consertam bicicleta, a opção de vários governos parece ser, de fato, incentivar a população que se desloque com a bicicleta. Com certeza, muito menos poluente, ajudando a fazer exercício para o indivíduo e, quando ele vai em família, integra ainda mais os seus laços familiares. No Reino Unido, por exemplo, o governo destaca que usar as bicicletas é um dever cidadão para tentar diminuir o impacto nos transportes de massa e fazer com que o indivíduo se integre à paisagem e que realize uma ação que também é saudável para o próprio indivíduo. Fico pensando que essa solução também seria ótima para as cidades brasileiras. Ciclovias. E aí me lembro uma vez que um primo meu, Marcelo, que é músico lá em Curitiba, veio ao Rio de Janeiro para passear e trouxe a sua bicicleta. E falou, vou na sua casa, primo, de bicicleta. Eu recomendei que não, porque da onde ele estava, ali em Santa Teresa,
para o Meia, ele teria que pegar vias completamente perigosas, sem quase acostamento, que dirá ciclovia. Então, na cidade do Rio de Janeiro, se a gente pensar a Zona Sul, as ciclovias ainda acontecem. Muito embora temos lá a ciclovia Tim Maia, aonde o prefeito, sem nenhuma graça, disse que a ciclovia parecia o Vasco, que adorava cair. Piada sem graça, sobretudo porque numa das primeiras quedas houveram mortes. Em relação ainda às bicicletas, o sucesso que as bicicletas laranja de um determinado banco fazem na cidade do Rio de Janeiro, mas sobretudo entre o centro e a Zona Sul, mostram que a população carioca teria essa disposição de utilizar mais esse meio de transporte. Só precisa é que a sua segurança seja garantida pelo poder público. Conhecendo a nossa cultura, você acha possível que os ônibus sejam higienizados várias vezes ao dia para que a população não seja contaminada? Qual a obrigatoriedade do uso das máscaras nos meios de transporte? Qual vai ser a nossa atitude quando alguém não estiver portando máscaras no ônibus, no metrô, no BRT? Será que a bicicleta no Brasil pode ser uma das protagonistas como meio de transporte no novo normal? Poste nos comentários o que você achou desse vídeo, dê sugestões para novos temas e faça como os meus amigos Tainara Machado, Regina Rangel, Odília e Marcelo, Ítalo Lins, Lucas Freitas, Ailton Moraes e Pedro Lopes. Já fazem parte da família do canal do Guaral. E você vem fazer parte também. Um abraço e até a próxima.